E aí, gente, nossa primeira aula de matemática 1. Vocês devem estar pensando, esse cara é chato de novo, mas, gente, vocês vão ter que me aturar. Porque eu ainda vou entrar aqui toda segunda e toda quinta. Eu vou dar aula de matemática 1 e 3. E aí vai ter o professor que vai dar aula de matemática 2, o professor Léo, beleza? Gente, hoje a gente vai falar sobre teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos e intervalos. Gente, é muita teoria, não vai dar tempo de eu fazer muito exercício com vocês, então é essencial que vocês façam os exercícios da lista e tirem dúvidas, certo? Hoje eu vou apresentar a teoria e vocês têm que fazer o treino nessa lista, certo? Porque não vai dar tempo de fazer muito exercício aqui na aula, porque tem bastante teoria, certo? Então vamos lá. Então tá, vamos começar, gente. O que eu tenho aqui, ó? A representação de um conjunto. Como que eu represento um conjunto? Vamos dizer que eu tenho um conjunto C. Então, esse meu conjunto C vai ser os continentes. Beleza. Isso aqui é uma forma de representar o meu conjunto C? É. Só que agora eu quero mais específico. Eu vou querer chamar os elementos do continente de X. Então, X, tal que X é um continente. Tá, você sabe que os elementos do C são X, só que cada X representa um continente. Isso é uma forma de representar. Outra forma de representar mais específico é eu colocar todos os elementos, todos os X. Quem que são? América, África, Europa, Ásia e Oceania. Beleza? Então, cada um desses aqui é um elemento de C, certo? Outra forma de representar é fazer um diagrama. E dentro desse diagrama é eu colocar todos os elementos. Ó, eu tô colocando todos aqui, gente. Certo? Ó, América, África, Europa, Ásia, Oceania. Então isso aqui é outra forma de representar o conjunto. Então eu tenho essas 4 formas de representar. Isso aqui ele é genérico, ó, um continentes. Pode, vocês têm que lembrar. Aqui ele já está especificado, cada elemento que eu tenho. Então, gente, ó, o que é um elemento de um conjunto? É aquilo que pertence ao conjunto. Então aqui é muito interessante que eu vou ter que usar um termo C, pertence, ó. Isso aqui é um símbolo pertence, isso aqui significa não pertence, beleza? Quando eu trabalho com elemento, eu tenho que usar esse símbolo de pertence ou não pertence. Então, elemento, pertence ou não pertence. Então aqui, o meu elemento América, ele pertence ao meu conjunto C, certo? Pertence ao meu conjunto C. Agora, vamos pegar aqui, Amora. Amora é uma fruta, não tem nada a ver com continente. Então ela não pertence ao meu conjunto C. Beleza, pessoal? Então essa representação você vai usar quando você está comparando elementos. Se esse elemento ele pertence ou não àquele determinado conjunto. Beleza? Vamos lá, gente. O que é conjunto vazio? Conjunto vazio é quando eu não tenho nenhum elemento. Então esse meu conjunto aqui, por exemplo, A, ó, esse meu conjunto A, ele é vazio. Então como que eu vou representar ele? Esse A é chamado vazio, beleza? Ou esse meu A é vazio. Essas são as duas formas de representar um conjunto vazio. Ou chave, ou esse símbolo de vazio. Gente, agora uma pergunta. Isso aqui é um conjunto vazio? Não é um conjunto vazio, pessoal. Isso aqui é um elemento dentro de um conjunto. Então, se eu chamar isso aqui de B, quem é o elemento de B? O único elemento de B é isso aqui. Beleza? Certo? Agora, gente, eu tenho chamado subconjuntos, certo? Subconjuntos, o que acontece nos meus subconjuntos? Eu vou pegar uma parte do elemento, uma parte dos elementos. Então aqui eu chamei o A. O meu conjunto A é 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Esse é o meu conjunto A. Agora eu quero um subconjunto de A. Então,
qual que é o meu subconjunto de A? Vamos pegar aqui, subconjunto de A. O 1, 3 e 4 seriam subconjunto de A? Seria, por quê? Porque o 1, o 3 e o 4 está dentro do A. Então isso que é um subconjunto, gente. Aí tem uma regrinha para eu saber quantos são subconjuntos. É 2 elevado a n, em que n é o número de elementos. Gente, isso aqui é muito importante. Quantos elementos eu tenho aqui no A? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos subconjuntos eu vou conseguir? 2 elevado a quinta, que é 32. Então, esse meu conjunto A tem como ter 32 subconjuntos. Gente, o subconjunto A, 1, isso aqui é um subconjunto do A? É, gente, porque o 1 pertence ao A. Ó, reparem, pertence ao A, porque é elemento, o 1 pertence ao A. Então, o subconjunto 1 é um subconjunto de A? É um subconjunto, ele está dentro desses 32 aqui, certo, gente? Agora, minha união de conjunto, isso aqui é uma operação de conjunto. O símbolo de união de conjunto é o U. Então, se eu quero A união com B, é eu colocar todos os valores do A e do B, beleza? Então, olha só, se eu tenho o meu conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o mesmo daqui. Aí eu tenho o meu B, 1, 2, 6 e 7. Certo? Gente, então quem que é o meu A união com B? São todos. Então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Beleza, gente? Ó, isso aqui é o A união com B. Agora, quantos elementos eu tive no A união com B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Agora, quantos eu tinha no A? Eu tinha 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E no B eu tinha 4. Só que, pessoal, 5 mais 4 é o quê? É 9. Só que no meu A união com B eu tenho 7 elementos. Então, o que aconteceu? O meu 1 e meu 2, eles eram repetidos. O meu 1 e meu 2, ele era repetido. Então, ele não contabiliza duas vezes. Então, eu preciso pegar esse 5 mais esse 4 e subtrair os elementos que se repetem. Então, agora, destaque para uma fórmula importantíssima da aula. Olha só. Isso aqui usa muito. Quando eu quero fazer quantos elementos eu tenho da união, então olha só, número de elementos da união, vou chamar de N. N, A união com B, é a mesma coisa que o número de elementos da A, mais o número de elementos da B, menos a intersecção. Vamos aprender o que é essa intersecção, gente? Intersecção é esse símbolo aqui, ó. Então vamos aprender o que é intersecção de conjuntos. O símbolo é esse aqui, ó. Então, se eu tenho o meu conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. O meu B, 1, 2, 6 e 7. Quem que é a minha intersecção? O 1 e o 2. Por quê? Porque eles são os elementos em comum dos dois conjuntos. Então, a intersecção é os elementos em comum dos conjuntos analisados. Certo? Gente, vamos ver, vamos substituir na fórmula. Olha só, quantos elementos eu tenho em A? Eu tenho 5. Quantos elementos eu tenho em B? Eu tenho 4. Menos o que é a intersecção. Quem que é a intersecção? O 1 e o 2. Então, a intersecção com B é 1 e 2. E quantos elementos eu tenho? É 2. Então, 5 mais 4 é 9, menos 2 é 7.
comprovando que a minha A união com B é 7, que é 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Beleza, gente? Essa fórmula aqui é importantíssima. Vai ser muito importante, principalmente quando a gente for trabalhar a probabilidade. Certo, gente? Gente, vamos aprender isso aqui. Diferença de conjuntos é A menos B. E quando tiver isso aqui, eu quero que vocês leem da seguinte forma. Quando eu tenho um conjunto A menos um conjunto B, ou um conjunto C menos um D, etc., quando eu tenho uma subtração de conjuntos, vocês vão ler elementos exclusivos de A, do primeiro. Então, se eu tiver assim, C menos D, elementos exclusivos do conjunto C. Nesse caso, eu quero os elementos exclusivos do conjunto A. E, gente, quem são os exclusivos do A? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E no B, 1, 2, 6 e 7. Quem são os exclusivos do A? O 3, o 4 e o 5. Certo, gente? Agora, quando eu tenho complementar de um conjunto, quando eu tenho assim, ó. Isso aqui se chama complementar de um conjunto. E nada mais é do que B menos A. Certo? Então, sempre que eu tenho complementar de B em A, é a mesma coisa que B menos A. Então, eu quero quem? Eu quero os exclusivos de B. Nesse caso, eu quero os exclusivos de B. Certo, pessoal? Ó, notem bem isso aqui, ó. Falar, ó, se fosse assim, ó, CAB. Isso aqui seria os exclusivos de A, então seria A menos B. Mas agora eu quero os exclusivos de B. Por quê? Porque agora é B em A. Beleza? Então, quem são os exclusivos de B, gente? 1 e o 2 é comum, o 6 e o 7 é exclusivo. Certo? É isso. Fiquem muito atentos a esses detalhezinhos de conjunto, porque às vezes pega e a gente não lembra, certo? Gente, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o que isso significa em diagrama. Olha só, eu tenho o meu A aqui e o meu B aqui, certo? Quem é o meu A? O meu A é... Opa, eu não posso fazer desse jeito porque eu estou trabalhando com conjuntos diferentes. Espera aí. Eu estou trabalhando com um conjunto A e um conjunto B. Ó, o meu A e o meu B. Quem que é em comum entre eles? É o 1 e o 2. Gente, isso aqui representa o quê? A união de A com B. Aí, quem que eu tenho em A ainda? Eu tenho o 3, o 4 e o 5. E quem que eu tenho em B? O 6 e o 7. Reparem, isso aqui é os exclusivos de A. Então, essa parte aqui representa A menos B. Essa parte aqui representa A união com B. Opa, gente, essa parte aqui representa a intersecção. É o comum, é o comum. Perdão, vamos recapitular. Essa parte do meio é a intersecção, aquilo que cruza, aquilo que está em comum com os dois. Então, isso aqui é a intersecção com B. E isso aqui é o que, gente? Isso aqui é o B menos o A, porque ele é o exclusivo do B. Gente, e a união? A união é tudo. Então, tudo isso aqui, ó, tudo é a união. Certo? Reparem bem nesse diagrama, porque às vezes um exercício cai bem no diagrama. Vamos recapitular do começo que eu tinha chamado isso aqui de união. Isso aqui não é união, isso aqui é a intersecção do A com o B. Beleza? Esse pedacinho que cruza. Então, se eu tiver um diagrama assim, gente, ó. Ó, A, B e C. Gente, o que é essa parte do meio? Essa parte do meio aqui é a intersecção do A com o B e a intersecção com o C. É aquele elemento que tem em comum dos três, certo? Essa parte aqui, pessoal, ó, esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui tá quem? A intersecção entre o B e o C. Então, esse pedaço é B intersecção com C. E assim por diante, esse pedaço aqui, ó, a intersecção do A com o B, e esse pedaço aqui é a intersecção do A com o C. Agora, esse pedaço é exclusivo de A, esse pedaço é exclusivo de B, e esse pedaço é exclusivo de C. Certo?
Gente, copiem aqui, isso aqui é um verdadeiro e falso. Essa é a primeira parte, essa é a segunda. Beleza? Tentem fazer antes e depois voltem aqui para ver a resposta. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês. Quanto subconjunto esse meu A tem? 2 elevado a 3, porque eu tenho 3 elementos, então dá 8. Vamos aprender quais são os subconjuntos. O meu primeiro é o 1, depois eu tenho o 2, depois eu tenho o 3, aí eu tenho quem? 1 e 2, aí eu tenho 1 e 3, aí eu tenho 3 e 2, ou 2 e 3, tanto faz. Aí eu tenho o próprio conjunto, o próprio A. Gente, o próprio A é um subconjunto dele mesmo, beleza? E quem que é o último? Para fechar 8 é o vazio. Gente, o meu conjunto vazio, ele sempre está contido em todos os conjuntos. Isso é uma regra. O meu vazio, ele sempre é um subconjunto de qualquer conjunto. Beleza? Então vamos lá. Gente, 1 pertence a A, isso é verdadeiro, porque eu estou trabalhando com um elemento pertencendo a um conjunto. O 1 está contido no A? Gente, o 1 está contido, isso é falso, porque o 1 não é um conjunto. Para isso aqui ser verdade, isso aqui deveria estar entre chaves, mas não está. Então, 1 é só o elemento, então eu não posso usar o contido. Beleza? Então isso é falso. 2 está contido em A, a mesma coisa, o 2 aqui é um elemento, não é um conjunto ou um subconjunto. Então isso aqui também é falso. Agora, o meu subconjunto 3, o meu conjunto aqui, ó, porque agora está entre chaves, ele está contido em A? Ó, ele aqui, ó, está, então isso é verdadeiro. O meu conjunto vazio, ou o meu símbolo do vazio, perdão, gente. O meu conjunto vazio, ou o meu símbolo do vazio, tem símbolo de vazio aqui? Não tem. Então ele pertence a A? Não, porque isso aqui é conjunto, não pode usar o pertence. Agora o meu conjunto vazio está contido em A? Gente, sim, todo conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto, então isso é verdade. Vamos para a minha segunda parte. Agora, gente, uma brincadeirinha aqui um pouco mais difícil. Por quê? Porque isso aqui se tornou um elemento. Isso aqui também se tornou um elemento. Gente, a mesma coisa, 2 elevado a 3 é 8. Agora vamos fazer aqui separadinho. A gente está fazendo assim separadinho no começo para aprender, mas quando vocês verem de cabeça, vocês conseguem fazer depois. Então eu tenho quem? Eu tenho 1. Aí eu tenho quem, gente? Eu tenho isso aqui. Olha só, reparem, chave dentro de chave, porque isso aqui passou a ser um elemento. Tenho quem? Tenho isso aqui. Tenho o 1 e o 1 com chave. Tenho 1 com chave. E o meu vazio. Tenho o meu 1 com o meu conjunto vazio. Tenho quem mais? Tenho todos. E o último é o vazio, que sempre está em todos os conjuntos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos lá. Eu encontro isso aqui nos meus subconjuntos? Encontro. Ele está onde? Ele está aqui, ó. Então isso aqui está contido em A? Isso é verdade. O meu conjunto 1zinho. Pessoal, só que olha só, agora vocês vão confundir. Por quê? Porque tanto isso aqui quanto isso aqui existem. Então eu posso falar que isso aqui pertence a A? Pode, porque isso aqui se tornou um elemento. Como eu posso falar que isso aqui está contido em A? Por quê? Porque eu tenho 1 sozinho. Então isso aqui se transformou em um conjunto. Como isso aqui também se transformou em um conjunto. Olha só, a chave dentro da chave 1. Então tudo isso aqui é verdadeiro. O 1 só com a chave sozinho pertence, por quê? Porque ele está aqui, ele é um elemento. E o 1 com a chave, ele também está contido, porque ele se tornou um subconjunto de A por causa disso aqui, ó. Entenderam isso? Agora, gente, isso aqui pertence a A. Gente, agora isso aqui também é um elemento. Isso aqui, esse símbolo do vazio se tornou um elemento, olha só. Então ele pertence a A. Como ele também é um conjunto. Por quê? Porque todo conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Beleza? Então aqui são todas verdadeiras. Certo, gente? Gente, para a aula não ficar tão comprida, eu vou ler o exercício e vocês vão pausando para copiando, beleza?
É como se fosse ditar, mas eu falo uma parte, vocês pausam, copiem, beleza? Aqui tá a tabelinha já do exercício. Os 1.800 alunos de uma escola foram pesquisados quanto aos gostos pelas disciplinas da área de exatas. 2 pontos. Matemática, física e química. Então o M representa matemática, o F física e o Q química. Ponto. A tabela a seguir indica quantos estudantes gostam dessa disciplina. Aí vocês copiem a tabela. Beleza? Por meio desses dados, é correto afirmar que o número de estudantes que não gostam de nenhuma das 3 disciplinas é. Tentem fazer e depois vocês voltam aqui para ver a resposta. Gente, vamos lá. Esse aqui eu vou ter que trabalhar com a ideia dessa fórmula, mas não necessariamente jogar na fórmula, porque agora eu estou trabalhando com 3 conjuntos, matemática, física e química. Se eu acrescentasse mais um aqui, eu ia ter que subtrair ainda o NAB, o NAC, NABC, certo? Eu ia ter que fazer essa fórmula ia ser modificada, mas a mesma lógica vai ser seguida aqui. Quando você tem 3 conjuntos ou mais, o correto é usar essa lógica aqui de diagramas, é muito mais fácil de entender. Então eu tenho matemática, tenho física e tenho química. Então vamos entender o que significa nessa tabela aqui. Gente, quantos gostam de matemática, física e química ao mesmo tempo? São 100. Certo? Só que, gente, os que gostam de matemática e química são 180. Onde que está matemática e química? Está aqui. Só que esse 100 já está embutido aqui dentro, gente, ó. Então eu vou precisar colocar só 80 aqui. Porque o 100 já está aqui, ó. Porque matemática e química, ó, já está aqui também, ó, MQ, ó. Então eu tenho que fazer 180 menos 100. Então só sobra 80 que são exclusivos de matemática e química. Beleza? Agora aqui é a mesma ideia. Física e química são 800, só que eu já tenho 100, então são 700. Por quê? Porque física e química é toda essa parte aqui, ó. Ó, analisem o meu dedo, ó, essa partezinha aqui, ó. Só que eu já tenho 100 dentro dessa parte. Por quê? Porque esse 100 representa que gosta dos 3. É uma intersecção à parte das 3. Essa aqui é uma intersecção das duas. Só que se eu botar 800 aqui, vai ficar 900. Porque não é 900, é só 800, porque eu já tenho 100. Esse 100 já está embutido aqui. Beleza? Então a mesma ideia se aplica em matemática e física. 220. 220 menos 100 vai ser o quê? 120. Agora, química. Química toda é isso aqui, ó, esse balão inteiro. Só que eu já tenho 100, já tenho 80 e já tenho 700. Então eu vou ter que fazer uma subtração do quê? Ó, se eu subtrair 80 daqui, vai ficar 1.000. 1.000 menos 800 vai dar 200. Então os exclusivos que gostam de química é 200. Beleza? Agora matemática. Matemática é 400, só que eu já tenho quantos aqui? Eu já tenho 300, então matemática me sobra o quê? Me sobra 100. Por que 300? Ó, 200, 300. Sobra 100 exclusivos de matemática. Física é 1.220. 1.220 menos 220 dá 1.000, menos 700 dá 300. Gente, o que eu descobri com esse diagrama? Esse diagrama eu descobri o número de pessoas que gostam de matemática, união com química, união com física. Então isso aqui representa a minha união. E o meu exercício pediu quem não gosta de nenhuma. Então eu tenho um conjunto aqui, N, que é quem não gosta de nenhuma. Quantos alunos eram no total, gente, que o exercício falou? 1.800. Vamos calcular quantos alunos estão aqui? Vamos lá, ó. Vamos pegar o maior. 1.080, ó. Química. Química é 1.080. Então eu tenho que pegar 1.080 e somar com isso aqui, ó. Certo? Ó. Tudo aqui tem 1.080, a gente já sabe, ó. 1.080 mais 120 vai dar o quê? 1.100, 1.200. 1.200 mais 100 dá 1.300. Mais 300 dá 1.600. Então eu tenho o quê? A união de tudo isso aqui é 1.600. Beleza? Só que são quantos alunos na escola? 1.800. 1.800 menos 1.600 dá o quê, gente? Dá 200. Então quer dizer que 200 alunos não gostam de exatas. E é isso que foi a pergunta do exercício. Quantos alunos que não gostam de exatas? Nenhuma dessas 3 matérias. Gente, vocês entenderam que tem que fazer a subtração porque segue essa lógica aqui da intersecção? Por quê? Porque esse 100 já está contido nisso aqui. Esse 100 já está contido nisso aqui. Assim como
isso aqui já está contido nisso aqui também, ó. Por quê? Porque o Q já está fazendo parte desses três, ó. Então eu preciso fazer uma subtração, que é essa subtração da intersecção. Por isso que eu preciso montar o diagrama fazendo essa subtração. Então, sempre começar do meio e expandindo para os lados. Beleza, gente? Esse exercício é bem importante. Se não entendeu, reveja. Gente, agora uma breve explicação do que é conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos por quê? Porque a gente vai trabalhar com os nossos números. Os números que a gente usa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Gente, o que é um conjunto natural? Números naturais são os números positivos inteiros. Então, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, gente. Até infinito, beleza? O zero entra no natural? Ele entra no natural. Só que se eu tiver n com asterístico, isso aqui significa sem o zero. Então, quando eu tenho n com asterístico, você desconsidera o zero. Ele é um natural sem o zero. Beleza? Então, eu tenho... o natural é do zero até o infinito. Agora, quem que entra no meu inteiro? Gente, os meus naturais, ele está contido no inteiro. Então, o meu 1, ele é inteiro? Ele é. Só que agora no inteiro vai entrar os números negativos. Infinitamente. Certo? Então, ele é inteiro e negativo. Então, no menos 1, ele é natural? Não é. Só que o 1, ele é natural e ele é inteiro. Beleza? Então, o meu inteiro vai do menos infinito até o mais infinito. Beleza? Gente, agora os meus racionais. O meu 1 é racional? É. O racional são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Decorem isso. O racional é representado por um Q. Deixa eu melhorar esse Q aqui, ó. Um Q cortadinho. Beleza? Então, meu racional, ele é todo aquele número que pode ser representado com fração. O 1 pode ser representado com fração? Gente, pode, porque é 1 sobre 1. O 2 é 2 sobre 1. Menos 2 pode? Pode. Menos 2 sobre 1. Então, o meu natural, ele está contido no racional. O meu inteiro está contido no racional. Então, todo número natural é inteiro, assim como todo número natural é racional. Assim como todo número inteiro é racional. Agora, além desses aqui, quem mais é racional? Vamos ver. 2/5, gente. 2/5 é racional? É. Por quê? Porque é uma fração. E se eu tiver 0,7777? Gente, eu espero que vocês lembrem disso. Isso aqui é o quê? É uma dízima periódica. E toda dízima periódica pode ser escrita em forma de fração. Vocês aprenderam a transformar. Então, dízimas periódicas também são o quê? Números racionais. Certo, gente? Então, dízimas periódicas. Gente, raiz exatas. Raiz, ó. Raiz de 4. É um número racional? É. Por quê? Porque raiz de 4 é 2. Certo? Raiz de 16. Raiz de 16 é? É. Por quê? Porque raiz de 16 é 4. E o 4 está aqui nos naturais. Certo, gente? Então, raízes exatas, dízimas periódicas e frações, além dos inteiros e dos naturais, são racionais. Agora, o que é um número irracional? O número irracional está fora disso aqui. Por quê? Porque olha aqui, raiz de 2 dá uma dízima infinita, mas ela não é periódica. Então eu não consigo escrever na forma de fração. Então isso aqui é chamado número irracional. Quem mais é o meu número irracional? Eu tenho o irracional que é o π. O π é 3,1465 infinito. Beleza? E dízimas periódicas infinitas, tipo 2, 3, 5, 9, 2, sem seguir uma lógica. Isso aqui é uma dízima periódica, isso aqui é uma dízima não periódica. Por quê? Porque ela é infinita e não segue um período. Então, isso são números irracionais. E todos esses números aqui, tanto irracional, quanto racional, quanto inteiro, quanto natural, é chamado de real. Então, tudo isso aqui são números reais. Todos eles, até o irracional, é um número real. Beleza? Então, a raiz de 2, ela é real? É. Certo? O que não é real? São números complexos, e a gente vai ter aula disso. Só não sei se é comigo ou com outro professor. Mas a gente vai aprender que existe um outro conjunto de números chamados números complexos, que não se enquadra dentro dos números reais. Mas um número racional, ele é real. O número irracional, ele é real. Gente, então vamos lá, recapitulando.
o número natural ele está contido tanto no inteiro, quanto no racional, quanto no real. O inteiro ele está contido tanto no racional como no real. E o meu racional está contido no real. E o meu irracional está contido em quem? No real. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. E agora vamos aprender o negócio de intervalo bem rapidinho e acaba a aula. Gente, isso aqui se chama intervalo. Vamos aprender a representar esse intervalo. Olha só. Tá vendo que tem uma bolinha fechada? Essa bolinha fechada significa que o 2 pertence a esse conjunto. Certo? Então vamos falar que isso aqui é um conjunto A. Então esse conjunto A, vamos representar esse conjunto A. Cada valor que está aqui é um x. Então esse x ele é menor que 5 e ele é maior que 2. Só que ele pode ser igual a 2. Por quê? Porque a bolinha é fechada. Agora esse meu conjunto, ele tem uma bolinha aberta. Então, o x ele está entre o 2 e o 5, só que o 2 e o 5 não conta, então eu não posso ter o símbolo de igual. Gente, agora aqui o que acontece? O meu 5 está aberto, mas o meu 2 está fechado. Então eu posso representar maior ou igual a x menor que 5. Por quê? Porque o 5 está aberto, então ele não pode ter o sinal de igual. Agora aqui é o 2, então o 2 e o 5 pode ser igual. Essa aqui é a forma mais tradicional e mais fácil de representar com esses símbolos de maior ou igual. Porque, gente, o x está entre. Beleza? O x está entre isso aqui. Então eu tenho que ter um x maior ou igual a 2. Ó, ele maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 5. Certo? Agora vamos aprender a representar esse conjunto de outra maneira. Gente, esse meu x, ele pode estar no intervalo fechado de 2 e 5. Isso aqui representa a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui é igual. Certo? Isso aqui significa um intervalo fechado entre 2 e 5. E como o colchete está para dentro, significa que pode considerar o 2 e o 5. Agora eu vou ter, ao contrário, o meu colchete tem que estar para fora. Porque agora o meu intervalo ele é aberto. Então isso aqui também é a mesma coisa que isso aqui. Beleza, pessoal? Outra forma de representar. Agora aqui o meu 2 é fechado, então o meu 2 é fechado, só que o meu 5 ele é aberto. Reparem bem, gente, nessa forma de representar, certo? Agora aqui embaixo o meu 2 é aberto e o meu 5 ele é fechado, porque ele considera o 5. Certo, gente? Gente, última parte da aula, acho que a aula ficou um pouco grande, me perdoe, vocês devem estar pensando assim, meu Deus, realmente saiu da matemática básica, né? Mas calma, façam a lista, gente, tirem as dúvidas, tá? Tudo dá certo e voltem o vídeo para assistir se ficar com dúvida. Pode me perguntar no privado também que eu explico de novo. Beleza? Então vamos terminar aqui. Gente, como que eu representaria isso aqui? O meu x, ele tá aqui, ó, certo? Quais que são os meus valores de x que eu posso ter? Os valores de x que eu posso ter é menor que 2. O meu 2 conta? Não, porque a bolinha é aberta. Então aqui o meu intervalo é menor que 2, olha só. Menor que 2, pra cá, ó. Agora o meu intervalo é o quê? Maior que 5. Então meu x é o quê? Maior que 5. Só que pode ser igual a 5, porque a bolinha é fechada. Que outra maneira que eu tenho de representar isso aqui, gente? A outra maneira que eu tenho de representar isso aqui é o seguinte. Eu tenho como ter o quê? Infinito para o 2 até o 2. Então eu tenho uma coisa aberta aqui e uma coisa aberta para o menos infinito. Espero que vocês tenham entendido. Olha só, menos infinito. Por quê? Porque para cá vai tornar número negativo. É para a esquerda. Então para a esquerda eu vou ter para o menos infinito. E sempre que se trata de infinito, esse colchete tem que ser aberto ou virado ao contrário. Aqui é a mesma coisa. Olha só, o meu x pode ser igual a quem? Fechado para o 5, porque eu tenho bolinha, só que aberto para o mais infinito. Agora é mais infinito. Por quê? Porque agora é para a direita, então está indo tendência crescendo. Aqui é tendência decrescente, beleza? Gente, agora vamos aprender outra coisa. Agora, você esquece isso aqui, essa parte aqui, ó. Esquece essa parte aqui. Agora vamos focar aqui, ó. Certo? Gente, eu tenho o meu conjunto A. O meu conjunto A é isso aqui, ó. Aberto para o 1 e fechado para o 3. E o meu B é fechado para o 2 e aberto para o 5.
Agora eu quero a união de A com B. Gente, a união de A com B é o quê? É tudo. Então a união do A com B é tudo. Então é 1 e 5. Reparem, por que a bolinha tem que ser aberta? Porque o meu 1 não faz parte do A e o meu 5 não faz parte do B. Então aqui eu consegui representar a união de A com B. Então eu tenho quem? O meu X está entre 1 e 5. Assim como eu posso representar colchetes aberto para o 1 e aberto para o 5. Beleza? Essas são as duas maneiras de representar a minha A união com B. Agora vamos fazer a representação do A interseção com B. Vamos lembrar, o que é A intersecção com B? É aquilo que tem em comum dos dois. Gente, qual é a faixa que pega em comum dos dois? É essa aqui. Fechado para o 2 e fechado para o 3. Então, a minha A intersecção com B, o X vai ficar entre 2 e 3. E pode considerar o 2 e o 3? Pode, porque a bolinha é fechada. Assim como eu posso representar com colchetes fechados 2 e até 3. Beleza? Isso aqui significa intervalos, pessoal. Então, o meu conjunto A união com B, todos os valores que estão entre 2 e 3, considerando o 2 e o 3, é válido. Por quê? Porque eu estou trabalhando com números reais. Tudo isso aqui é trabalhando com números reais. Se o meu exercício falasse que eu quero os valores de A união com B em números naturais, quem serão, gente? Será o 2, o 3 e o 4. Por quê? Porque natural, entre 1 e o 5, eu só tenho 2, o 3 e o 4. Se a bolinha fosse fechada, o meu 1 e o 5 também entraria. Mas como a bolinha é aberta, se eu trabalhar com números naturais, só vai ser esse. Mas geralmente ele trabalha com números reais. Se o exercício não fala nada, ele está considerando que eu estou trabalhando com números reais. Por isso que eu vou trabalhar com intervalos. Por quê? Porque, gente, aqui eu posso ter 1,234. Aqui eu posso ter 1,2345678,9. 5 não entra. Então eu posso ter 4,9999999 infinito 9. Beleza? Então por isso que eu estou trabalhando com reais. Espero que tenha entendido, gente. Vamos fazer a lista. Abraço, até a próxima aula.